Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Com as novas arenas, os valores de ingresso dos estádios de futebol no Brasil, especialmente de clubes da Série A do Brasileirão, subiram consideravelmente com o passar dos últimos anos. E muitos clubes apostaram na valorização de seus planos de sócio-torcedor para fidelizar seu público, criar uma renda fixa por partida e gerar vantagens para o torcedor que decide aderir à ideia. No entanto, isso gera uma consequência, a elitização do perfil do torcedor que vai aos estádios. Afinal, isso é bom ou ruim? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Bom, se você tem planos de sócio-torcedor que lhe permitam ter prioridade na compra de ingressos, podendo ter acesso aos mesmos antes do público geral, além de descontos nos preços desses ingressos, em alguns casos, dependendo do plano, até mesmo direito a check-in gratuito, pagando apenas a mensalidade, isso se torna muito vantajoso, certo? No entanto, é preciso levar em consideração que uma grande parcela do povo brasileiro não pode se dar ao luxo de dedicar uma parte de seu salário para pagar um plano de sócio-torcedor, por mais vantagens que esse plano o traga. Os valores podem ser altos demais para os gastos mensais desse trabalhador. Não podemos nos esquecer que a maior parte da população recebe um salário mínimo, que hoje gira em torno de R$ 1.320. Um trabalhador que recebe esse valor tem gastos muito comuns no dia a dia, como alimentação, contas de luz, água, roupas, remédios, internet, em alguns casos TV por assinatura, serviços de streaming, esses dois últimos até mesmo para acompanhar o time em jogos fora de casa pela TV, prestação de compras que foram feitas de forma parcelada, faturas de cartão de crédito, que podem estar incluindo inclusive o próprio sócio-torcedor, custos com educação de filho para quem tem, manutenção de carro para quem tem, enfim. A ida ao estádio acaba sendo uma opção de lazer que muitas vezes o cara tem com o que resta do salário dele. E é uma opção das mais caras. E aí nem sempre ele pode ir ao estádio, seja pagando sócio-torcedor ou seja pagando o ingresso esporadicamente. E esse é um outro problema, né, pelo qual os chamados estudos de arena, né, causaram. Muitos clubes perceberam que superfaturar o preço do ingresso avulso para forçar o torcedor a se tornar sócio seria uma boa ideia. Dependendo da fase do time, pode até fazer sentido essa ideia para o clube, porque um time em boa fase vai gerar interesse do torcedor em comparecer aos jogos e com grande procura. Muitas vezes os ingressos esgotam rápido e aí só sendo sócio que se consegue uma prioridade para se comprar. Mas aí você coloca o preço do sócio alto e o preço do valor ingresso avulso alto. Você passa o recado para sua torcida que estádio virou um programa de elite. Ele não é mais um programa acessível para o público mais humilde, as camadas mais pobres da sociedade. Eu vou usar como exemplo o meu clube de coração, o Botafogo, que é líder do campeonato, tem conseguido aumentar bastante a taxa de ocupação de seus jogos em casa, no Campeonato Brasileiro principalmente, esgotando os ingressos com poucas horas nos primeiros dias de venda para o público geral, e também tem conseguido ampliar o seu número de sócio-torcedores, beleza? O programa de fidelidade Camisa 7, que é o sócio-torcedor do Botafogo, hoje tem os seguintes planos. O plano branco, custando R$ 29,90 por mês e dando direito a 50% de desconto nos ingressos. O plano preto, custando R$ 49,90 mensais, com 60% de desconto nos ingressos. O plano alvinegro, custando R$ 99,90 por mês, dando direito a check-in gratuito. Assim como o plano glorioso, também dá direito a check-in gratuito, mas custa R$ 199,90 por mês. Todos esses planos têm prioridade na compra de ingressos, mas os planos mais caros têm prioridades ainda maiores. Ou seja, a venda dos ingressos abre primeiro para quem tem o plano glorioso, depois o plano alvinegro, depois o plano preto, depois o plano branco. E por último, com o torcedor comum, que não é sócio-torcedor e fica com os ingressos que os sócios não adquiriram quando tinham prioridade, beleza? E ainda há uma limitação de vagas para sócios nos planos glorioso e alvinegro. São 7.000 para o alvinegro e 2.000 para o glorioso, beleza? Também há algumas diferenças de vantagens em relação a descontos em produtos oficiais e tal, mas vamos focar na questão de acesso ao estádio e compra de ingressos mesmo, beleza? Talvez você tenha achado principalmente os dois primeiros planos, né, bem acessíveis. R$ 30 pagando metade do preço do ingresso, R$ 50 pagando só 40%
do valor do ingresso cheio, mas vamos aos preços que o Botafogo tem praticado para o ingresso comum. Lembrando que eu estou usando o Botafogo só como um exemplo porque é o clube que eu torço, tá? Então eu tenho um conhecimento um pouco maior em relação ao preço dos ingressos e dos planos. Você pode deixar aqui nos comentários como o plano de sócio-torcedor do seu clube de coração e os preços dos ingressos que o seu clube pratica também, para a gente poder ter uma noção e um comparativo. Normalmente, o Botafogo abre os setores leste superior e leste inferior, além do oeste inferior primeiro. E os setores oeste superior e norte são desbloqueados de acordo com a demanda. Se a procura esgotar os ingressos rápido, os demais setores vão sendo liberados para venda, beleza? O setor leste inferior tem o ingresso custando R$ 150 a inteira e R$ 75 a meia. O leste superior, R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Normalmente o setor oeste superior, quando abre, também é com esses valores, o mesmo valor da leste superior. E o oeste inferior, R$ 200 a inteira e 100 a meia. O setor norte, quando desbloqueado, custa R$ 40 a inteira e 20 a meia. É o setor mais popular do estádio, né? E o último a abrir é o setor do estádio que não tem cadeiras, inclusive. Mas como ele é atrás do gol, o Newton Santos é um estádio olímpico, fica bastante longe do campo. Esse setor, ele acaba não caindo muito nas graças da galera, mas é uma opção mais barata quando os setores que costumam abrir primeiro lotam. E aí é uma opção que o torcedor mais humilde ou que não tem tanto poder aquisitivo pode comprar, beleza? Vamos fazer um exercício rápido. Considerando que o setor leste está esgotado, tanto superior quanto o inferior, só tem ingresso para o setor oeste inferior, que é o mais caro, e os outros ainda se encontram bloqueados. O cara que paga a inteira desembolsa R$ 200. Se ele for sócio torcedor, ele pode pagar 20 ou 30 reais, mas ele já paga para ser sócio os 30 ou 50 respectivamente. Considerando que normalmente um time faz 4 jogos em casa no mês, se ele quiser ir a todos, ele tem um custo só com ingresso, mais sócio para esse setor, de 200 a 360 reais no mês. 200 se ele for só aos 4 jogos, tendo o plano mais barato, o mesmo valor de um ingresso avulso, né? E 360 se ele for aos 4 com o segundo plano mais barato, quase o valor de 2 ingressos avulsos, né? Para esse mesmo setor. Agora vamos imaginar que o time não está tão bem, a procura dos ingressos não é grande. Vale a pena ser sócio torcedor para ter esses gastos mensais? Para ver um time regular, frequentando um estádio mais vazio, e quem frequenta estádio sabe que estádio mais vazio significa uma experiência bem pior, né? Bem menos divertida, porém igualmente cara. Aí tu não paga o sócio torcedor porque não vê necessidade, já que o estádio não tem lotado. Mas se quiser ir esporadicamente aos jogos, paga esses valores superfaturados. Na minha opinião, não faz sentido algum. É literalmente a elitização dos estádios de futebol. Pobre não tem mais direito a ir aos jogos, porque os preços são impagáveis para grande parte da sociedade. Então, resumindo, se o time estiver bem, a torcida vai querer lotar o estádio e aí vai valer a pena ser sócio torcedor. Se estiver mal, não vai valer a pena, mas ambas as experiências hoje em dia estão caras. E aí somente quem realmente pode pagar por isso vai dedicar parte de sua renda mensal para poder ir aos jogos. Fora que ingresso ou sócio torcedor é só uma parte dos gastos, né, de quem vai aos jogos, porque tem a questão do transporte, mesmo se você for com um carro próprio, gasta combustível, que não é barato, tem que beber alguma coisa, nem que seja água, tem que comer alguma coisa, mesmo que às vezes as pessoas até prefiram não comer para não gastar demais, mas aí tu leva a criançada, leva a esposa, a namorada, ou vai com um amigo, normalmente não ficam muito tempo sem comer, né? E tudo isso é gasto extra que um dia de ida ao estádio também demanda, beleza? E aí muitas vezes os jogos não lotam, né? Mesmo com o time bem, porque a torcida não tem como pagar o ingresso. Ou então o horário é ruim, 7 da noite no dia de semana, hora do rush. Ou então acaba muito tarde o jogo, e aí no dia seguinte o cara tem que ir trabalhar. Ou então é um dia chuvoso, o trânsito não ajuda, ou o acesso é difícil em relação ao transporte público. E vários outros complicadores que influenciam na taxa de ocupação do estádio. E nada disso é considerado, ou poucas vezes é considerado, quando em alguns programas esportivos determinada torcida é criticada porque, poxa, o time está bem e tem pouca gente indo aos jogos. Só o torcedor sabe o que ele está abrindo mão, né? Ou o esforço que ele tem que fazer, por quanto tempo, para conseguir comparecer a um joguinho do time dele. Fora que a gente que gosta de futebol
muitas vezes sofre porque é um programa muito ingrato. Você vai sem a certeza que seu time vai ganhar o jogo. Então você pode fazer um esforço para ver seu time jogar, chega lá, ele perde, tu ainda sai de lá puto. Tem isso. Tudo isso pesa na decisão do torcedor se ele realmente vai querer ir para o jogo ou não. Mas o que você acha sobre isso tudo? Acha que os preços praticados são justos? Acha que sempre vale a pena ser sócio torcedor para poder não só ter os benefícios, mas também ajudar na saúde financeira do clube? Como funciona o programa de sócio torcedor do seu time? Qual é a frequência que você costuma ter para ver seu time jogar no estádio? Comenta aí para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!